Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Nós estaremos dando continuidade nesse vídeo à discussão sobre transmissão sináptica. Esse é o terceiro vídeo, então, de uma série. Se vocês ainda não conferiram os vídeos sobre sinapse elétrica e sinapse química, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo e também vai aparecer como um cartão aqui no canto superior direito. Então, vamos lá. Assunto de hoje, então, potencial pós-sináptico. Como o próprio nome dele diz, ele é um potencial que ocorre na membrana pós-sináptica. Então, ele ocorre após a transmissão da informação através de uma sinapse. Ele é a alteração de potencial de membrana que ocorre na célula pós-sináptica, causado pela informação vinda através da sinapse. Primeira informação importante é que ele não é potencial de ação. Essa é uma confusão comum e que a gente precisa diferenciar. Potencial pós-sináptico não é potencial de ação. O que ele faz é influenciar tá terrível essa letra, vamos de novo para vocês conseguirem ler. Essa posição do quadro não me ajuda muito na hora de escrever, mas vamos lá. Então ele influencia a geração de potencial de ação. Então, ele não é o potencial de ação propriamente dito, mas ele influencia a capacidade daquela célula de gerar um potencial de ação. Então, quando eu recebo um potencial pós-sináptico, não obrigatoriamente ele será capaz de desencadear um potencial de ação na célula pós-sináptica. Porque, como nós discutimos lá nos vídeos de bioeletrogênese, desencadear potencial de ação requer atingir o limiar, por causa da lei do tudo ou nada. Se eu não atingir o limiar, não tenho potencial de ação. Então, tudo vai depender da capacidade desse potencial pós-sináptico em fazer essa célula pós-sináptica lá no seu cone axonal, que é onde eu decido se eu terei ou não potencial de ação, de levar essa célula, então, até o seu limiar. Então, se a informação que eu recebi por potencial pós-sináptico difundir até o cone axonal, né? Para quem não lembra, cone axonal é a região onde se origina o axônio. E é aqui que começa o potencial de ação. Então, estou recebendo várias informações nesse neurônio via sinapses, e se aqui no cone axonal eu atingir o limiar, a partir dessas informações, eu gerarei potencial de ação e levarei ele adiante. Então, depende de eu atingir o limiar. Existem dois tipos de potencial pós-sináptico, e vocês já vão entender por quê. Se vocês lembram do nosso gráfico do potencial de ação, nós tínhamos um gráfico voltagem, e eu tenho alguns amigos professores de física que reclamam desse termo, né, de voltagem, porque voltagem na verdade é uma tradução errada de voltage. O certo seria tensão, mas como todos os livros de fisiologia usam voltagem, a gente vai usar voltagem também, para quando vocês lerem o livro não tá lá diferente do que vocês viram aqui. Então essa voltagem é medida em milivolts, e aqui no eixo Y a gente tem o tempo. Se o meu neurônio está em repouso, ele está marcando em torno de menos 70 milivolts. Estou acompanhando aquele neurônio. Recebi de uma sinapse um mensageiro químico que fez com que a minha célula abrisse canais de sódio. Então, abrir canais de sódio.
Sódio é mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro. Isso está tudo bem explicadinho no nosso vídeo de bioeletrogênese, de fusão de solutos iônicos. Dá uma conferida lá se não estiver fazendo sentido o que a gente está discutindo aqui. Então, sódio mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro. Se eu abrir canais, a tendência dele é buscar o equilíbrio entrando na célula. Como ele tem carga positiva e está entrando na célula, ele vai fazer com que esse meu axônio, esse meu neurônio fique positivo. Então eu vou em direção ao positivo. Eu vou fazer uma linha aqui que representa o nosso limiar. Então, se eu chegar nessa linha, tem potencial de ação. Esse estímulo inicial de sódio despolarizou a minha célula, mas não despolarizou até os menos 40 que eu queria para o limiar. Então, depois que esse sinal cessa, eu volto ao repouso. Agora recebi uma mensagem que abriu canais de cloreto. O cloreto está mais concentrado do lado de fora da célula e também tem tendência a entrar na célula quando abrir seus canais. Só que o cloreto apresenta carga negativa e quando ele entra na célula, a célula fica negativa. Então eu tenho uma hiperpolarização dessa célula por causa do cloreto. Depois que cessa o estímulo, eu volto ao repouso. Então aqui a gente consegue ver dois comportamentos bem distintos do potencial pós-sináptico. Um comportamento é o comportamento que deixa a minha célula mais positiva me aproximando do limiar, e o outro comportamento é deixar a minha célula mais negativa me afastando do limiar. Então o potencial pós-sináptico, ele não é único, ele é de dois tipos. Eu tenho aquele que me aproxima do limiar e eu tenho aquele que me afasta do limiar. Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver se aqui o laranjinha aparece. Cálcio. Se eu abro canais de cálcio com esse estímulo via sinapse, cálcio também está mais concentrado fora da célula, tem uma tendência a entrar. Cálcio tem duas cargas positivas, então me deixa bem positivo. Uma pequena entrada de cálcio já vai me deixar bem positivo. Se eu atingir o limiar com este cálcio, eu vou fazer todo aquele processo de despolarização, seguido de repolarização, seguido de hiperpolarização e retorno ao repouso. Então, tenho aqui um potencial de ação porque aquele estímulo inicial me levou até o limiar. Então, a condição para um potencial pós-sináptico gerar potencial de ação é que ele leve essa célula até o seu limiar. Um outro exemplo. Se essa informação que veio por sinapse gerar abertura de canais de potássio, potássio está mais concentrado do lado de dentro da célula e tem uma tendência a sair. Potássio tem cargas positivas. Então, se esse potássio sai, ele leva embora cargas positivas com ele e, de novo, eu vou ter hiperpolarização da minha célula. Então, dependendo do íon que está sendo trocado, eu vou despolarizar a célula no potencial pós-sináptico ou eu vou hiperpolarizar a minha célula no potencial pós-sináptico. Se, somando todas as informações que me levam a despolarizar e todas as informações que me levam a hiperpolarizar, mesmo assim eu atingir o limiar, eu terei potencial de ação. Se esse somatório de informações não me levar até o limiar, eu não terei potencial de ação. Então, dois tipos de potenciais pós-sinápticos. Eu tenho um potencial pós-sináptico que facilita o potencial de ação, ou seja, me aproxima do limiar. E por facilitar o potencial de ação, eu chamo ele de potencial pós-sináptico excitatório ou potencial excitatório pós-sináptico.
que é carinhosamente apelidado de PEPS, ou PPSE, né, dependendo de como eu ordeno a sigla. Então, potencial excitatório pós-sináptico. O que ele faz? Ele despolariza. Por despolarizar, ele aproxima a célula do limiar. E aproximando a célula do seu limiar, ele facilita o potencial de ação. Exemplos: influxo de sódio e influxo de cálcio. Influxo, entrada de. Então, entrada de cargas positivas geram PEPs, ou seja, aproxima a célula do seu limiar. Segundo tipo de potencial é o inibitório. Então, eu tenho meu potencial pós-sináptico inibitório, PPSI, ou potencial inibitório pós-sináptico, PIPS. Eu prefiro PIPS e PEPS, desculpa, porque eu acho a sigla mais bonitinha. Então, potencial inibitório pós-sináptico. Se a gente usar a mesma referência que a gente usou para o potencial anterior, ele hiperpolariza hiperpolarizando, ele afasta a célula do seu limiar. Afastando a célula do seu limiar, ele dificulta o potencial de ação. Então, sinapses do tipo inibitórias geram PIPs. Sinapses do tipo excitatórias geram PEPs. Exemplos: influxo de cloreto, então entrada de cargas negativas, ou efluxo de potássio, saída de cargas positivas. Então, se eu tirar a carga positiva da célula ou adicionar cargas negativas, eu estou hiperpolarizando essa célula, dificultando a geração do potencial de ação. Lá no início nós dissemos, não é potencial de ação, influencia a chance de se ter um potencial de ação. Bom, aqui isso pode ser visualizado. Se eu tiver PIPs, eu estou dificultando o potencial de ação. Se eu tiver PEPs, eu estou facilitando o potencial de ação. Somando-se todos os PIPs e PEPs que uma determinada célula recebe em um determinado momento, se atingir o limiar, tem potencial de ação. Lembrando que um único neurônio faz milhares de sinapses, né? Recebe milhares de sinapses e distribui informação para centenas ou milhares de outras células. Então eu tenho várias fontes de informação em um determinado momento. E o que o neurônio faz para processar a informação é justamente isso. Ele recebe a série de PIPs e PEPs, se atingir o limiar, ele desencadeia potencial de ação. E assim eu processo a informação. Então espero que tenha ficado claro para vocês o conceito de PIPs e PEPs, que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal,
Compartilhem as informações, deixem nos comentários as opiniões de vocês, como vocês acham que a gente pode melhorar o vídeo, como vocês acham, quais assuntos vocês acham que seriam interessantes de discutir aqui no canal, dentro de fisiologia. Qualquer assunto da fisiologia, a gente procura fazer um vídeo. Eu tenho seguido uma linha de fisiologia celular porque eu considero fisiologia celular a base para a gente entender todo o resto da fisiologia. E como eu gosto de construir o raciocínio de uma forma linear, eu estou construindo essa base para que vocês entendam. Vocês podem ver que esses vídeos mais novos fazem muita alusão a vídeos anteriores como base e explicações necessárias ou até complementares para que vocês entendam esse assunto. Então a ideia é que a gente consiga, ao longo das séries de vídeo, construindo um raciocínio fisiológico para que vocês compreendam os processos, compreendam os porquês mais do que simplesmente aceitar os conceitos crus. Esse é o principal objetivo dos vídeos do nosso canal. Então, espero que vocês tenham gostado, ótimos estudos a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!